Olá, bom dia. Maranhão realizou pela primeira vez uma feira da agricultura familiar. Foi um movimento que reuniu milhares de pessoas por 3 dias, como se fosse um teste do que a agricultura familiar pode proporcionar para consumidores, para produtores e para toda a população de um modo geral. E nós estamos aqui para fazer um balanço desse movimento todo. Quem veio conversar comigo e tomar café nessa manhã foi o Ricardo Almeida, que é secretário adjunto de Agricultura Familiar. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Não servi nosso café, mas vou servir nesse momento. Seja muito bem-vindo. Vamos falar dessa primeira proposta, dessa primeira realização de feira. Já dá para fazer um balanço? Olha, nós estamos apurando os números e logo a gente terá essas informações com maior precisão, porque de fato a gente terminou a feira no sábado, extremamente cansados já. Imagino. E a gente está com a nossa equipe técnica fazendo toda a apuração, mas movimentou por dia mais de R$100 mil por dia de pequenos empreendimentos e pequenos negócios. E envolvemos mais de 80 empreendedores, mais de 150 grupos familiares, né, no sentido de que pudessem expor seus produtos, no sentido de que pudessem mostrar o que fazem. Eram os próprios produtores, quer dizer, aquela família que está lá no interior da ilha, na zona rural, produzindo, levando para aquelas feirinhas que a gente vê ao longo da semana em vários bairros. São esses produtores que participam de eventos assim? Foram produtores de todas as regiões do Maranhão, do sul ao norte, do leste ao oeste. Os diferentes territórios estavam representados na primeira FEMAF. Então nós tivemos um evento marco. Foi a primeira vez em 500 anos de Maranhão que se realiza a Feira Maranhense de Agricultura Familiar. Não era uma exposição agropecuária, era uma feira com tudo aquilo que uma feira traz em si. Afetividade, trocas, convivência. Então foi um evento produtivo cultural. Porque a agricultura familiar, ela é a agricultura praticada pelos povos tradicionais. É a quebradeira de coco, são as comunidades quilombolas, são os povos indígenas, são os ribeirinhos, são os sertanejos. Então essa gente toda, com todos os seus significados, com toda a sua bagagem de convivência, de herança, de ancestralidade, que construíram conosco a primeira FEMAF. Então foi um momento riquíssimo e que extrapolou todas as nossas expectativas para cima. Eu imagino. E a população, o mercado consumidor aqui, como é que ele reagiu a essa primeira feira? Olha, essa feira ela é um ato político de audácia. Nós fizemos a feira, inclusive contrariando algumas expectativas de alguns movimentos. Nós resolvemos botar no meio de um espaço da chamada classe média, que é a Lagoa da Jança, ali, rodeada de edifícios. A gente estabeleceu o que iríamos fazer ali. Quer dizer, pega uma feira de agricultura familiar, vamos dizer... Aí tu traz os povos quilombolas, os indígenas... todo mundo e coloca no lugar, vamos dizer, de elite da cidade. Nós queríamos, era isso, porque a cidade é nossa, a gente usa ela onde a gente quiser. Então, a gente entendeu que a gente tem que levar essas feiras para romper com os preconceitos, para romper com a discriminação, e para dizer, olha, nós temos direito à cidade. Então a feira foi estabelecida naquele local e a sinergia com os moradores do local foi a mais extraordinária. Eles invadiram a feira de manhã, de tarde, de noite, comprando artesanato, comprando alimentos. E foi uma convivência extremamente, além de tudo, durante todo o dia, com as atividades produtivas, com discussões, eventos, seminários, oficinas, cursos, palestras. À noite ainda tinha uma programação cultural muito rica que agradou muito a população. Pois é, isso que eu queria perguntar. Nessa primeira edição, que eu imagino que venham outras edições ainda, não era simplesmente comercialização de produtos, estava tudo envolvido dentro dessa feira, é isso, né? Pois é, Helder, nós agregamos trabalhadores e trabalhadoras rurais e dentro desse segmento toda a diversidade que se enquadra dentro dessa compreensão de agricultores e agricultoras familiares. Aí teve quebradeira de coco, teve os povos indígenas, os povos quilombolas, os ribeirinhos, as cooperativas, os sindicatos, as associações, mas também os organismos de pesquisa, sim, né? Sim, as universidades, as instituições públicas lá com os seus serviços. Então nós tivemos vários eventos dentro do evento FEMAF. Então nós tivemos palestras da Embrapa, palestras da Suvisa, palestra da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Mulher, o caminhão atendendo os direitos da população, né? o PROCON, a Defensoria Pública. É muita coisa envolvida então, numa feira só, foi né? uma riqueza estupenda essa feira, né? E a riqueza maior
foi mostrar essa diversidade exuberante da agricultura familiar, esse colorido extraordinário que significa a mesa farta. A partir de uma iniciativa como essa, assim, Ricardo, o que você imagina que vem pela frente? O fortalecimento ainda maior desse tipo de feira, o hábito das pessoas de consumirem esse tipo de produto mais natural, vamos dizer assim, o que pode vir como consequência de uma experiência dessa? Eu acho que o mundo abriu os olhos. Eu acho que o debate sobre o desequilíbrio climático, as questões ambientais, as ameaças, as condições de vida da gente na Terra, está chamando a atenção para a necessidade da gente valorizar aquilo que a gente sempre ignorou, que é a nossa biodiversidade, que é o convívio com a natureza. Então, a prática produtiva da agricultura familiar é uma prática produtiva de convivência com os biomas, com a nossa rica biodiversidade. Então, é preciso compreender que ou a gente fortalece uma cultura de produzir alimentos saudáveis, convivendo harmonicamente com a natureza, ou a gente está com a nossa continuidade no planeta ameaçado. Então, eu acho que é por esse caminho. Nós precisamos, a estratégia da feira, primeiro, é de dar visibilidade a toda essa riqueza que historicamente foi negligenciada. Foi aquilo que foi solapado, passado por cima para expandir as monoculturas, para construir esse modelo que está levando a terra ao colapso ambiental, ao colapso climático. Então, foram os indígenas que foram solapados, foram os povos quilombolas que foram ignorados, foram assassinados, e a gente traz eles para a arena do desenvolvimento, para a arena de discutir o bem viver, e a feira cumpre esse papel. E outro papel importante é espaço de comercialização, para vender mais. Eles nunca venderam em toda a sua vida como venderam na FEMAF. Estiveram recentemente na feira de João Pessoa, mas não venderam significativamente. E aqui, em um dia só, eles venderam mais do que venderam em uma semana em João Pessoa. Então, eles voltaram muito felizes, né? E o nosso desafio é fazer com que essa feira, a primeira FEMAF, agora tem a segunda, tem a terceira, tem a décima, a centésima. Seria anual? A ideia é que seja anual, mas que a gente possa também fazer feiras regionais, para que, de fato, a gente construa territorialmente a culminância com a FEMAF. Ah, tá. Faz, por exemplo, faz uma aqui em São Luís, daqui a pouco faz outro em outro Imperatriz, polo. em Macapá, em Santanês, em Caxias. Sai descentralizando essa ideia para todo mundo. Daqui a pouco elas começam a andar sozinhas, não é? A ideia é essa, a ideia é você empurrar o carro e deixar ele... né? Pegar no arranco. Pegar no tranco, né? Como é que fala? E aí você vai gerando essa sinergia, esse ambiente produtivo, esse ciclo virtuoso de vida, de alimentos saudáveis, de mais renda na vida das famílias. Isso é muito importante. E o que isso representa? A gente está falando assim de nichos pequenos, produtores, as famílias, os compradores, mas assim, de uma forma geral, o que um evento como esse representa nessa roda de economia? E eu estou falando dessa economia que é gerada pela agricultura familiar. Eu vou te dar dois dados bem significativos. Elda, o Maranhão é o estado do Brasil que tem a maior população rural ainda, vivendo em um território cada vez menor. Sim, a expansão do agronegócio, das monoculturas, tem encolhido o território da agricultura familiar. Em 2017, esse território estava restrito a apenas 1/3 de todo o território agricultável. A agricultura familiar estava restrito a apenas 1/3. Ainda assim, Elda, ela produz 77% do alimento que vai para a mesa do maranhense e produz 79% dos postos de trabalho no campo. Ora, um segmento econômico que produz em um território cada vez menor 77% do alimento que vai para a mesa e 79% dos postos de trabalho são dados economicamente robustos, que não pode ser ignorado. Eles têm que ser tratados de maneira estratégica. E a agricultura familiar é o que vai salvar o Maranhão, é o que vai salvar o Brasil, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, porque constrói paz nas comunidades, porque a agricultura familiar está capilarizada em todo o território, embora em um espaço, no total, cada vez menor, mas ela está presente em todos os municípios, em todos os estados do Brasil. Então, se a gente compreende a força e a potência da biodiversidade, da rica biodiversidade que o Maranhão tem, e a gente constrói políticas públicas capazes de incrementar esse desenvolvimento local, territorial, a gente vai produzir um estado com grandes transformações econômicas, alterando os indicadores que até hoje nos incomodam. Que é isso que a gente precisa, que esses resultados apareçam e que façam a gente aparecer. Sem dúvida. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, eu vou deixar o Ricardo tomar um pouquinho de água, um pouquinho de café que eu não deixei, e a gente volta já já para continuar conversando. Um minutinho só e a gente está de volta.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a realização da primeira Feira da Agricultura Familiar aqui no Maranhão, realizada assim no espaço aberto com acesso para todo mundo. E a gente estava falando dos efeitos que um evento como esse pode produzir. Mas para aquela comunidade que produz, para esses produtores, em termos de economia, você já tem noção do que isso representa? Já sim. A gente, por exemplo, tem um programa chamado PROCAF, que é o Programa de Compras da Agricultura Familiar. A gente compra diretamente do agricultor, ou da associação, ou da cooperativa da qual ele participa. E isso é uma injeção de recursos que o governo faz nas comunidades. Olha, se o governo tem que comprar alimentos para os hospitais, para os restaurantes populares, para as escolas, por que não comprar diretamente de quem produz? Não foi esse projeto que a gente ganhou um prêmio? Nós ganhamos o prêmio entre os 3 projetos de gestão inovadora de todo o Brasil. A gente já falou disso no programa. Sobre isso aqui. Então, isso é recurso na comunidade. Isso amplia a potencialidade de melhoria produtiva e amplia as condições de comprar de garantir outras necessidades que as famílias têm. Então, quando eles comercializam nas feiras locais, lá no mercado municipal, lá na feira itinerante que os municípios promovem, é mais recurso entrando para as famílias. Então, hoje nós estamos produzindo gradativamente, claro, até porque as políticas ainda não foram as sonhadas, a gente está construindo o que é possível, né? Mas o potencial que tem, o espaço que ainda a gente tem para andar, no sentido de ver a agricultura familiar cada vez mais, mais energizada, mais forte, ainda tem um espaço muito grande. Por exemplo, nós precisamos dotar as famílias de acesso a máquinas e equipamentos. Isso. Apenas 2% das famílias da agricultura familiar têm acesso a máquinas e equipamentos. Apenas 2%, pouco mais de 2% têm acesso à irrigação. Olha, são dados muito irrisórios de acesso a fatores de incremento produtivo. Apenas 2, alguma coisa por cento tem acesso à assistência técnica. Imagina! E apenas 9% tem acesso a crédito rural. São 4 fatores importantes de incremento produtivo. Eu peguei 2 bi em irrigação e crédito rural. Imagina, máquinas e equipamentos. Mas, por exemplo, a irrigação, a falta que faz o equipamento de irrigação numa produção assim, familiar, pequena. Se você não tem irrigação, você só produz quando chove. Quando chove. E aí, você passam 9 meses sem chover. Ou então 12, 6 meses sem chover. Ou então 12 meses. Em algumas situações, né? Então, imagine a falta que isso faz, a diferença que faz um equipamento desse numa produção. E tem além da irrigação de máquinas e equipamentos, tem tantas tecnologias que estão sendo criadas para fomentar a produção na agricultura familiar. Por exemplo, nós temos agora tecnologias de biodigestores. Você produz biofertilizantes que amplia de maneira exponencial a produtividade, a qualidade dos alimentos, sem uso de agrotóxico. Então, as práticas agroecológicas que produzem sem usar, agrotóxico, comprometendo a qualidade da vida. Então, nós precisamos compreender que a agricultura familiar, ela sim tem um potencial exuberante de produzir alimentos, de combater a desnutrição, de combater mortalidade infantil, de melhorar a qualidade da alimentação escolar e produzir fartura na mesa dos maranhenses. Fartura na mesa. Você que, com certeza, você anda visitando todos esses pontos de agricultura, de produção de agricultura familiar. Dá para sentir esse entusiasmo deles com essa possibilidade de um novo tempo, vamos dizer assim, de acesso a crédito, de acesso a equipamentos, de coisas que facilitem o dia a dia, resultado na qualidade de vida deles mesmos, dá para sentir? Pois é, com a eleição do presidente Lula, ampliou-se de maneira extraordinária o número de programas de fomento à agricultura familiar. Só o programa que foi lançado agora, o Plano Safra, é mais de 71 bilhões para a agricultura familiar. Então são diversos os programas, são diversas as políticas, os editais que estão aí oferecendo oportunidades, recursos para incrementar a produção da agricultura familiar, a produção das mulheres, a produção da juventude, a qualificação das escolas famílias agrícolas. Então é um conjunto de programas, é ampliação do crédito rural, né, voltado para a agricultura familiar. Então são oportunidades extraordinárias. E a feira, por exemplo, bastava olhar no olho dos agricultores o brilho que a gente estava percebendo. Se você pega os depoimentos que nós colhemos, a nossa assessoria de comunicação colheu, eles nunca
tinham participado no Maranhão de uma feira maranhense de agricultura familiar. E com a movimentação que nós tivemos, que extrapolou em muito as expectativas. Nós nunca imaginávamos que fôssemos fazer uma feira com aquela movimentação e com aquele brilho, com aquela energia, com aquela sinergia que envolveu toda a feira. Então foi um momento assim, marco mesmo, que vai ser assim, a agricultura familiar vai ter 2 momentos, um antes e outro depois da FEMAF. Essa é uma prática que já acontece em outros estados, essas feiras? Assim? Já, alguns estados já realizam, inclusive tem feiras regionais, a Feira Nordestina, tem a Feira Nacional de Agricultura Familiar e Economia Solidária e o Maranhão, e já vem acontecendo há mais de 15 anos em outros estados. E o Maranhão é a primeira vez que realiza a sua Feira Maranhense de Agricultura Familiar. Porque eu lembro assim, há muito, muito tempo, Ricardo, a gente tem as feirinhas que acontecem nos bairros. Se a gente já tem vamos dizer, em pequenas proporções, essas demonstrações de produção rural, essa coisa toda, por que nunca tinha acontecido um evento assim, cheio, formal, com todas elas reunidas? Pois é, tem muito a ver com os atores que estão envolvidos na agricultura familiar. Quem é que produz a agricultura familiar? São as quebradeiras de coco, é o povo preto, é o povo indígena. E as pessoas acham que isso não tem grande importância. Esses povos podem ser perfeitamente... Às vezes é o racismo estrutural que está aí entranhado no nosso pensamento e a gente nem se dá conta. Então, ou a gente... E nesse processo de redescoberta da força que tem a ancestralidade, da força que tem a nossa história, a partir de quem de fato constrói, que são os atores principais da história do Brasil, são os povos indígenas, os povos quilombolas, as quebradeiras de coco, os ribeirinhos. Então, essa gente está se levantando. Essa gente está... Sabe de quem foi a ideia de fazer a FEMAF? De fazer a FEMAF não, de propor a Secretaria de Agricultura Familiar, foi da FETAIMA, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão. Lá, quando o governador Flávio Dino tinha sido eleito, eles apresentaram uma pauta propondo a criação da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, que foi criada. E agora, para coroar esse processo com o governador Carlos Brandão, que é um entusiasta da agricultura familiar, é um entusiasta da paz no campo, ele tem feito um trabalho extraordinário, tem falado de maneira firme da necessidade de produzir e preservar o meio ambiente. Então, nós temos que aproveitar a riqueza que ainda tem no Maranhão. Que ainda tem, que ainda tem no Maranhão, no sentido de preservá-la, de valorizá-la e de tirar dela, de maneira sustentável, essa riqueza que pode ser compartilhada com todos. Com isso, a gente pode pensar no futuro mais próximo, onde a gente não tenha mais essa dependência de importação de produtos básicos da nossa alimentação? Por exemplo, eu acho que a gente tem que substituir a importação de farinha de mandioca. Não tem por que o Maranhão importar farinha do estado do Pará. É um absurdo, vai no supermercado, nas prateleiras, toda a farinha de Bragança, de Castanhal, de Santa Isabel, enquanto o Maranhão é o maior produtor de mandioca do Brasil. E as melhores farinhas? Sim, agora nós precisamos produzir em quantidade e com regularidade essa produção. Um dos fatores para isso é o acesso à tecnologia, é o acesso à irrigação, é o acesso à qualificação técnica permanente. Se a gente fizer isso, esse dever de casa, a gente consegue substituir a importação de farinha, que é um dos maiores produtos da economia maranhense. Pois é, e a gente está falando de um produto, né? De um só. Tem muitos produtos básicos, quiabo, machixe, essa coisa toda, que vêm de outros estados para abastecer o Maranhão. Quer dizer, daqui a um tempo a gente já pode sonhar com essa possibilidade de sermos autossuficientes nessa oferta do mercado? Eu não tenho dúvida nenhuma. O que falta toda a agricultura, até a grande agricultura, ela precisa de subsídio, precisa de políticas públicas. Ou você acha que o grande plantador de soja não precisa de apoio do Estado? Sim. Estradas, infraestrutura portuária, crédito rural, tudo eles precisam. E são créditos subsidiados. E por que o pequeno não precisaria também do incremento produtivo? Não precisaria do apoio do poder público? E o governador Carlos Brandão tem essa consciência. Ele sabe que se o grande precisa, o pequeno também vai precisar. Precisa ainda mais. Agora, não são políticas assistenciais que vão resolver o problema da agricultura familiar. É tratar a agricultura familiar como política econômica e estratégica. Esse é o desafio e esse é a virada da chave para a grande transformação do Maranhão. Pelo menos já demos o primeiro passo. Pois é, estamos a caminho. Mas para o caminho inteiro basta o primeiro passo. Tem que ter o primeiro passo, né? A partir daí a gente começa. Como dizia o poeta, um passo só, você já não está mais no mesmo lugar. No mesmo lugar, 2 passos só, 3 passos só,
4 passos, só imagine onde pode nos levar, né? É nisso que a gente vai ficar pensando a partir de agora, a partir desse sucesso. Eu sei que você está cansado, mas a gente pode dizer que valeu a pena esse cansaço todo? Valeu a pena demais, eu acho que esse cansaço, se fosse para começar outra feira hoje, a gente começaria com o mesmo vigor, com a mesma alegria, porque de fato ela vai gerar essa esperança que a gente precisa contagiar todo mundo. Pois é, então que venham mais cansaços produtivos dessa forma, que você volte aqui para me contar com toda essa alegria, com toda essa cara cansada, mas com esse entusiasmo, que a gente fica muito feliz de ver que o trabalho foi bem feito. Olha, Ricardo, parabéns pelo trabalho feito, apresentado e os resultados que com certeza a gente vai colher mais tarde. Parabéns. Antes de me despedir, só queria falar que o grande responsável por isso, além do governador Carlos Brandão, é o secretário Bira do Pindaré, que foi o ideólogo desta feira e que, de fato, tomou todas as decisões e criou as condições necessárias para que a gente pudesse realizá-la. Então, parabéns a todos os envolvidos na realização dessa feira e que venham mais feiras, mais oportunidades e mais, vamos dizer, vantagens para o desenvolvimento dessa... que a gente não se torne mais dependente de tanta coisa aqui no Estado. E que os próximos indicadores sociais já revelem esse caminhar, esse primeiro caminhar. Oxalá. Oxalá. Obrigada, Ricardo, por mais uma vez vir aqui conversar comigo, para me dar informações, para a gente passar essas informações legais para todo mundo. É bom receber informação boa de manhã cedo, né? A gente já começa o dia energizado. Tchau. Bom dia para você, que sabe que todo dia eu estou aqui, tá? Te esperando às 9 horas aqui com café, com informação, com tudo para você começar muito bem o seu dia. Tchau e até a próxima.